Em algum ponto perdido no tempo, gravado nas areias da história e oculto nos pergaminhos dos antigos, surgiu um enigma que atravessou milênios. Um código, um aviso, uma profecia que, segundo muitos, não deveria ser compreendida até que chegasse o seu devido tempo. Esse código está registrado no livro mais lido, mais traduzido e, ao mesmo tempo, mais temido da história da humanidade. A Bíblia, mais especificamente no Apocalipse de João. Para compreender o que é, de fato, o último selo, não basta apenas ler as palavras. É preciso decifrar os símbolos, compreender os idiomas antigos, mergulhar na mentalidade dos povos do primeiro século, cruzar informações arqueológicas, textos apócrifos, códices perdidos e manuscritos esquecidos nas cavernas do deserto e nos cofres de ordens secretas. O livro do Apocalipse, também chamado de Revelação, foi escrito em grego koiné, uma língua que, embora seja considerada de uso comum na época, carrega expressões idiomáticas e conceitos que se perdem nas traduções modernas. E aqui está o primeiro detalhe que poucos percebem. Quando João descreve os selos, ele não está falando apenas de eventos futuros no tempo linear. Está falando de destravamento de planos espirituais, de realidades que se entrelaçam com nossa própria existência. Para entender o último selo, é necessário antes compreender o conceito de selos dentro do contexto hebraico e romano do século I. Na antiguidade, um selo não era apenas uma marca ou um lacre, era um símbolo de autoridade máxima. Documentos selados carregavam não só informações, mas também poderes legais, espirituais e místicos. Romper um selo significava abrir algo que estava oculto e que até então era proibido, reservado apenas para quem tivesse autoridade suprema. No caso do Apocalipse, quem segura o livro com os 7 selos é Deus. E apenas uma única entidade, descrita como o Cordeiro, uma clara referência a Yeshua, Jesus, tem autoridade para romper esses selos. E aqui surge a primeira camada do mistério. Que tipo de livro é esse? Na arqueologia judaica e nas tradições rabínicas, o conceito de livros selados remonta aos contratos de terras, testamentos e registros cósmicos. O livro, com os 7 selos, segundo alguns estudiosos, seria uma analogia ao título de propriedade da terra e da própria criação. Ou seja, a cada selo rompido, uma parte do juízo, do colapso e da redenção da terra é liberado. Mas o que exatamente representa o 7º selo? E por que ele gera silêncio absoluto no céu? Essa não é uma pergunta simples. Teólogos místicos e ocultistas têm debatido isso há séculos. E para encontrar pistas, é necessário ir além das escrituras canônicas. No Códice de Nag Hammadi, um conjunto de manuscritos gnósticos descobertos no Egito em 1945, existe a referência a um conceito chamado plenitude do silêncio. Um estado espiritual no qual toda manifestação cessa e apenas permanece o Ser Supremo, anterior a qualquer criação, som ou vibração. Será esse silêncio descrito no 7º selo a manifestação desse conceito oculto? Uma suspensão temporária da criação? E aqui entra outra chave enigmática. O silêncio no céu descrito no Apocalipse capítulo 8 não é um silêncio qualquer. No grego koiné, a palavra usada é siopi, siopé, que não significa simplesmente ausência de som. Ela carrega um tom de expectativa solene, de suspensão de uma sentença, de retenção temporária de algo que está prestes a ser liberado. Imagine um tribunal cósmico. Todos os anjos, seres espirituais, as criaturas vivas e o próprio trono de Deus ficam em silêncio absoluto. Uma pausa que precede algo de tamanha magnitude, que nem sequer pode ser anunciado antes do tempo correto. E logo após esse silêncio, surgem as 7 trombetas. E é aqui que a maioria das pessoas confunde os selos com as trombetas. Os 7 selos são uma introdução, uma preparação. As trombetas, sim, trazem destruição aberta e escancarada, mas é o 7º selo que dá início a elas. Por que tanto mistério?
Na tradição rabínica, cada ato de Deus no mundo físico é precedido por decretos espirituais nos céus. Os rabinos ensinavam que, antes de uma calamidade, há um silêncio nos céus. Esse silêncio ocorre quando os anjos cessam seus cânticos. Uma suspensão dos louvores, indicando que algo está sendo decidido nos tribunais celestiais. O profeta Zacarias também menciona que toda carne esteja em silêncio diante do Senhor, porque ele se levantou do seu lugar santo. Isso sugere que o silêncio está relacionado ao ato de Deus se preparar para intervir de maneira direta no mundo. E aqui começa uma linha muito tênue entre o texto bíblico e as teorias conspiratórias que circulam nos bastidores das sociedades secretas. Ordens esotéricas como a Rosa Cruz, a maçonaria e os Illuminati sempre interpretaram o Apocalipse não apenas como uma profecia religiosa, mas como um roteiro codificado para a manipulação dos eventos globais. De acordo com alguns pesquisadores do ocultismo, o sétimo selo representa a ruptura do véu que separa os mundos. A quebra das últimas barreiras que impedem que o plano espiritual interfira diretamente no mundo físico, e vice-versa. Por isso, após o silêncio, as trombetas são tocadas. Cada trombeta, um portal. Cada som, uma liberação. E segundo algumas tradições ocultas, entidades aprisionadas são soltas, contratos espirituais são quebrados e a humanidade entra numa espiral de colapso ou de transformação. E se você acha que tudo isso é apenas fantasia, espere até ouvir o que foi descoberto em 2019. Um manuscrito desconhecido, encontrado numa caverna perto de Qumran, próximo ao Mar Morto, trazia referências a um livro dos portões. Um texto que descrevia 7 portões celestiais, guardados por 7 selos, cuja abertura estaria vinculada aos ciclos da humanidade. Os tradutores desse manuscrito, ligados ao Instituto de Arqueologia Bíblica de Jerusalém, afirmaram que o texto faz referência direta a um tempo em que o selo final se abrirá e o céu ficará em silêncio, enquanto os guardiões entregam a terra aos filhos do caos. Coincidência? Ou estamos de fato falando de uma tradição que transcende religiões, culturas e milênios? Mas há mais. O texto do Apocalipse é estruturado de forma quiasmática. Isso significa que seus capítulos se espelham, formando um padrão simétrico que reflete conceitos da tradição hebraica de escrita. E, curiosamente, o sétimo selo se encontra exatamente no ponto de transição desse padrão, como se fosse uma dobradiça, um ponto de não retorno. Tudo antes do sétimo selo é prelúdio, tudo depois é juízo absoluto. E existe quem diga que nós já atravessamos esse ponto. As guerras sem fim, a pandemia global, a aceleração descontrolada da tecnologia, a manipulação genética, a inteligência artificial alcançando níveis que nem mesmo seus criadores conseguem compreender. E, acima de tudo, o surgimento de um sistema econômico e social onde poucos controlam tudo, onde governos, bancos, empresas de tecnologia e organizações globais parecem agir de forma coordenada para controlar cada aspecto da vida humana. Seria este o silêncio do sétimo selo? Um silêncio não literal, mas espiritual? O momento em que as forças que operavam nas sombras passam a agir à luz do dia sem serem mais contestadas? Ou será que o pior ainda não começou? E essa é apenas a primeira camada do mistério. Se o sétimo selo representa um ponto de ruptura, então a pergunta que não quer calar é: quais são os sinais visíveis no mundo físico de que ele foi ou está prestes a ser rompido? Para responder essa pergunta, precisamos ir além dos textos canônicos. É necessário mergulhar nas tradições esquecidas, nas narrativas enterradas pelos séculos e nas vozes que ecoam dos desertos, das criptas e dos salões secretos. Comecemos pelo livro de Enoque.
Esse texto apócrifo, proibido em quase todos os concílios da Igreja Ocidental, mas mantido no cânon da Igreja Etíope até hoje, descreve eventos que antecederam o dilúvio e que, segundo ele próprio, voltariam a acontecer no final dos tempos. No livro de Enoque há a descrição dos vigilantes, anjos caídos que desceram à terra, corromperam a humanidade e ensinaram segredos proibidos, como fabricação de armas, manipulação de metais, cosméticos, magia, astrologia e códigos que distorcem a própria essência da criação. O próprio Enoque afirma que esses anjos foram aprisionados e que seriam soltos no tempo do juízo. E aqui surge uma conexão direta com o Apocalipse. Quando João escreve sobre o quinto anjo que toca a trombeta, ele fala sobre a abertura do poço do abismo e que dele saem seres que atormentam os homens. Curiosamente, o sétimo selo antecede exatamente este ciclo das trombetas. Estaríamos então vivendo no limiar da abertura desse poço? Mas e se esse poço não for um lugar físico? E se for um campo vibracional? Uma dimensão? Uma realidade paralela que se sobrepõe à nossa, exatamente como sugerem as correntes modernas da física quântica? Pesquisadores do Instituto de Física de Munique publicaram em 2022 um artigo onde afirmam que o universo funciona como uma simulação holográfica. Isso significa, na prática, que o que percebemos como matéria é apenas uma manifestação projetada de informações codificadas em uma dimensão superior. Isso soa familiar? Na tradição judaica mística, conhecida como Cabala, existe o conceito de Ein Sof Aur, a luz infinita. Segundo os cabalistas, essa luz sustenta todas as realidades. E quando essa luz é retraída, surge o que chamam de Tzimtzum, o espaço onde a criação existe. O sétimo selo poderia ser, segundo essa ótica, a retração desse campo. O momento em que o próprio Criador interrompe a manutenção da simulação e permite que o caos original atravesse as barreiras que o separavam da humanidade. E talvez você não precise olhar para longe para perceber isso acontecendo. Guerras intermináveis, fomes, catástrofes, mudanças climáticas extremas, terremotos em regiões improváveis, pandemias, pragas, o avanço de uma inteligência artificial que se comporta como um novo oráculo da humanidade. E, principalmente, uma sensação generalizada de que algo está fundamentalmente errado com a realidade. Parece familiar? Os manuscritos de Qumran, em especial o rolo da Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, descrevem uma batalha cósmica que transcende o campo físico. Eles falam de portais celestiais, de seres que operam no invisível e de ciclos em que a humanidade é provada. Segundo esses textos, antes do fim de cada ciclo existe um grande silêncio, o silêncio que precede a batalha. E aqui surge outra peça desconcertante. No ano de 2017, astrônomos de várias partes do mundo começaram a observar um fenômeno chamado de frequência de Schumann, a ressonância natural da Terra. Ela começou a se comportar de forma anormal. Subitamente, houve períodos em que essa frequência simplesmente parou. Silêncio eletromagnético. Coincidência? Ou reflexo físico de um silêncio que está sendo gerado nas esferas celestiais? Mas não para por aí. Se você observar os movimentos geopolíticos, verá algo muito além do que é mostrado nos jornais. O conceito de nova ordem mundial não é novo. Ele aparece em registros dos Illuminati da Baviera no século XVIII. Mas sua origem remonta às antigas sociedades secretas babilônicas e egípcias, que acreditavam ser possível reconstruir o mundo segundo padrões celestiais, replicando na Terra o que acreditavam ser a arquitetura do cosmos. O selo final, segundo alguns estudiosos esotéricos, representa o momento em que esse projeto chega ao seu ápice. Imagine um sistema onde governos, finanças, comunicação, saúde, segurança e principalmente religião
estejam fundidos sob uma única autoridade. A profecia do Apocalipse fala de uma besta, um sistema que controla o mundo, mas também fala de uma outra besta que surge da terra, que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão, e que é ela quem convence o mundo a adorar a primeira. Se isso não soa como manipulação de consciências, talvez você precise observar novamente. Tecnologias como a inteligência artificial, algoritmos de controle social, reconhecimento facial, redes neurais preditivas estão sendo usadas não só para vender produtos, mas para moldar a percepção da realidade, construir narrativas e apagar outras. Agora junte isso com movimentos globais por moeda digital única, passaportes biométricos, restrições de liberdades sob pretexto de segurança e a busca por uma religião unificada, inclusiva, ecumênica e controlada. Estaria o selo final, não apenas aberto, mas plenamente ativo, ou como alguns sugerem, ele ainda está selado. E esse silêncio que sentimos como ansiedade, caos e colapso iminente é apenas a pausa antes do impacto. E aqui, mais uma pista desconcertante. No Vaticano, existe um documento chamado Codex Vaticanus, um dos mais antigos manuscritos gregos da Bíblia. Nele, há lacunas, palavras omitidas, alterações que não aparecem nas versões populares. O que exatamente está oculto nesses textos? Alguns estudiosos afirmam que há referências ao chamado Livro da Verdade, um livro mencionado no capítulo do profeta Daniel, que seria selado até o tempo do fim. Esse livro, segundo algumas tradições rabínicas, conteria não só o destino da humanidade, mas também a chave para entender todo o plano da criação. E se esse livro for o mesmo livro selado com 7 selos do Apocalipse, e se o último selo não for apenas um evento, mas o próprio acesso irrestrito a todo o conhecimento do bem e do mal, das leis que regem os mundos visível e invisível? Se for isso, então romper o último selo não é só abrir um ciclo de juízo. É quebrar o próprio código que sustenta a nossa realidade. E talvez isso explique o silêncio no céu, mas esse ainda não é o fim. Na terceira e última parte deste episódio, nós vamos cruzar os registros bíblicos com artefatos arqueológicos, analisar a presença do conceito do último selo em culturas mesopotâmicas, egípcias, sumérias, além de revelar os paralelos inquietantes com o mundo atual. E você está preparado para ouvir? E se tudo isso for mais do que coincidência? E se estivermos à beira de algo que a humanidade nunca imaginou? No próximo segmento, você vai entender como essas profecias, esses selos e esses códigos esquecidos se conectam diretamente com os eventos que estão acontecendo agora. E talvez com aquilo que está prestes a acontecer. Se você chegou até aqui, continue, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Você já percebeu que, em praticamente todas as civilizações antigas, há a repetição de um mesmo conceito, a ideia de um livro, de um selo, de uma chave ou de um código que separa os homens dos deuses, o mundo físico do mundo espiritual e o presente do fim. Na Suméria, há registros sobre as tábuas do destino. Segundo a tradição, quem possuísse essas tábuas teria controle absoluto sobre a realidade. Elas eram guardadas pelos deuses e, em certos mitos, roubadas por entidades que tentaram alterar o curso da história. No Antigo Egito, encontramos o Livro dos Mortos, que, na verdade, era uma coletânea de feitiços, fórmulas e códigos, não apenas para guiar os mortos no além, mas, segundo alguns papiros menos divulgados, para manipular o próprio véu que separa os mundos. No zoroastrismo, religião persa anterior ao cristianismo, existe o conceito do Frashokereti, o dia da renovação total. E para que isso aconteça, é necessário que certos selos cósmicos sejam quebrados.
permitindo que os mundos materiais e espirituais se fundam novamente. Quando cruzamos essas narrativas com os registros bíblicos, fica evidente que o conceito do selo, do livro fechado e do conhecimento oculto não é exclusivo de uma tradição. É um arquétipo, uma memória perdida da humanidade. Mas quem colocou esses selos e quem tem a chave? No Apocalipse, o texto é claro. João vê na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e nenhum ser no céu, na terra ou debaixo da terra era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, até que surge o Cordeiro. Mas quem é esse Cordeiro? No nível literal, o cristianismo ensina que é uma representação de Cristo. Mas no nível esotérico, alguns estudiosos afirmam que se trata de um símbolo muito mais profundo, uma chave vibracional, um arquétipo de pureza, o único capaz de quebrar os códigos que mantêm a criação em equilíbrio. E aqui entramos em um campo extremamente delicado. Porque se existe um selo e ele precisa ser rompido, significa que a própria realidade foi construída de forma proposital para esconder algo. O que, exatamente? Alguns sugerem que a humanidade vive em um tipo de prisão dimensional e que a abertura dos selos representa, na verdade, o colapso dessa prisão. Outros acreditam que, ao contrário, os selos são proteções. Barreiras erguidas pelo próprio Criador para impedir que forças caóticas invadam nossa realidade. Seja como for, há indícios de que esses selos estão se rompendo. A arqueologia moderna vem revelando descobertas inquietantes. Em 2020, um grupo de pesquisadores na Turquia encontrou inscrições na antiga cidade de Göbekli Tepe que falam de um ciclo destrutivo que retorna a cada 12.000 anos. Esse mesmo ciclo é citado nos Vedas hindus, nos textos maias e nos códices astecas. No interior do Vaticano, há uma biblioteca restrita, que poucos tiveram acesso. Dentro dela, existem documentos que falam sobre um mapa estelar perdido, capaz de identificar os períodos exatos em que os portais dimensionais se alinham, permitindo que entidades transdimensionais atravessem para o nosso plano. Coincidência? Ou peça-chave? O rabino Yehuda ben Samuel, no século XIII, escreveu uma profecia que dizia: quando o 8º jubileu se completar, os portões do Oriente se abrirão e o selo do Norte será quebrado. Agora pense, o que exatamente seriam esses portões? Seriam locais físicos, dimensões, frequências? E se os portões do Oriente forem uma metáfora para o despertar de consciências através do avanço tecnológico, e o selo do Norte for uma referência aos antigos povos do Ártico, guardiões de conhecimentos pré-diluvianos perdidos? Recentemente, documentos desclassificados de agências de inteligência revelaram investigações sobre fenômenos inexplicáveis no Círculo Polar Ártico. Estruturas gigantes enterradas sob o gelo, padrões geométricos que não se alinham com nenhuma cultura conhecida. O que exatamente eles estão tentando acessar? Talvez o próprio selo. E não podemos ignorar outro elemento crucial nesse enigma: o surgimento de figuras religiosas que reivindicam ser os verdadeiros mensageiros, de líderes que se autoproclamam enviados, papas secretos, messias ocultos, ou mesmo representantes de forças que dizem vir de fora da Terra. Isso não é novo, mas o volume e a velocidade com que essas figuras surgem nunca foi tão grande. E aqui entra um detalhe que poucos percebem. O livro do Apocalipse nunca disse que o selo seria aberto de forma visível. Ele fala em selos espirituais. Selos que podem muito bem ser códigos, frequências, campos vibracionais que, uma vez alterados, mudam toda a percepção da realidade. E talvez seja exatamente isso que estamos vivendo. O colapso da Matrix, o rompimento dos selos,
o despertar de consciências que, por milênios, foram mantidas adormecidas, limitadas, presas dentro de uma programação. Mas toda abertura traz consequências. O Apocalipse é claro. Após o rompimento do 7º selo, há silêncio. E então começam os julgamentos, as trombetas, as taças da ira, o colapso de sistemas e, por fim, a batalha final. Batalha esta que não acontece apenas no plano físico, mas em todos os planos. E aqui uma pergunta que poucos se fazem. Esse selo foi rompido? Ou estamos no exato momento do silêncio? O silêncio antes do estrondo. O momento em que os sistemas se alinham, as peças são posicionadas, e o que estava oculto, finalmente, se revela. O último selo não é apenas uma profecia, é um mapa, um código, uma senha, que uma vez decifrada, não tem volta. E você acha que está preparado para saber o que acontece depois que ele se quebra? Porque isso é só o começo. Se tudo isso faz sentido para você, ou se pelo menos te fez questionar a realidade, então você já percebeu que este conhecimento não chega até nós por acaso. Se inscreva no canal O Último Selo, ative o sino e junte-se a nós nesta busca pelo que está oculto, pelo que foi esquecido e pelo que está prestes a ser revelado. Porque, uma vez que você vê, nunca mais poderá desver.